Queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Meu Deus e Pai, muito obrigado pela noite de hoje. Obrigado por essa chuva maravilhosa, Deus. Que a gente possa continuar contemplando a Sua glória, a Sua misericórdia no meio de nós. Que o Senhor possa transformar os corações e as mentes nesse lugar, Deus. Que nós possamos compreender as Suas verdades e viver de acordo com elas, Deus. Abençoa o culto que está se iniciando agora, Deus. Que tudo possa correr bem e que vidas sejam salvas nesse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao tema, além daqui, hoje a gente vai falar sobre os anjos. E aí mais pra frente a gente vai falar sobre Satanás, né? Porque vamos falar coisa boa primeiro, né? Antes de falar das coisas ruins. Melhor. E aí assim, eu estava comentando com o pastor Robson o seguinte, eu achei que era pouca coisa, mas é coisa demais. Então pode ser que a gente não termine hoje, tá? Mas a gente vai devagarinho, tá? Na aula de hoje eu queria tentar responder duas questões, né? A terceira eu vou deixar para a próxima aula. A primeira é o que são os anjos, e a segunda, por que Deus criou os anjos, e aí posteriormente a gente vai falar sobre como os cristãos devem considerar Satanás e os demônios, tá? Começando com o que são os anjos. Nessa aula eu vou mais ler do que falar e explicar, porque é tanta coisa que eu falei, cara, se eu não colocar no papel eu não vou conseguir passar. Mas eu escrevi assim: podemos definir anjos da seguinte maneira: anjos são seres espirituais, criados com juízo moral e alta inteligência, mas sem corpos físicos. E aí a gente vai por parte. Eles são seres espirituais criados, tá? Os anjos não existem desde sempre. Eles são parte do universo que Deus criou. Em uma passagem que se refere aos anjos como o exército dos céus, Esdras diz o seguinte: só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus. Lembram da aula anterior? O céu dos céus. E tudo o que nele há, Deus criou. A terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis por meio de Cristo e para Ele. E a seguir inclui especialmente o mundo angélico com a frase: sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades, né? Colossenses 1,16. Eu estou tentando fazer a Bíblia do Lírico funcionar, mas ela tem vida própria, então fica difícil, tá? Os anjos exercem juízo moral, como podemos perceber pelo fato de que alguns deles pecaram e caíram de seu estado original. Vamos lá, 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, então eles têm um tipo de juízo moral. Eles não são seres ao léu, eles têm um tipo de moralidade. Eles podem pecar ou podem se manter, né? Sua alta inteligência é visível por toda a Escritura à medida que eles falam com pessoas, em Mateus, em Atos e tudo mais, e cantam louvores a Deus. Como os anjos são espíritos, está em Hebreus 1, tá? Ou criaturas espirituais, efetivamente eles não possuem um corpo físico, né? Jesus diz: o espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Portanto, normalmente, eles não podem ser vistos por nós, a menos que Deus nos dê capacidade espiritual para vê-los. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 2. Lucas, isso é só uma das passagens, tá? Tem no Antigo Testamento também, mas no Novo Testamento, Lucas 2,13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Isso é quando os anjos aparecem para os magos do Oriente, e aí eles puderam ver esses anjos, mas normalmente não se vê, tá? É só quando Deus dá essa capacidade. Em suas atividades ordinárias, de nos guardar e nos proteger, bem como de se juntar conosco para adorar a Deus, eu vou falar isso um pouco mais na frente, eles são invisíveis. Contudo, em certas ocasiões, anjos tomaram forma corporal para aparecer a várias pessoas nas Escrituras. E eu vou dar um exemplo, tá? Mateus 28. Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Isso é quando as mulheres foram procurar pelo corpo de Jesus e não encontraram. Um anjo apareceu e deu a elas alguma instrução, né?
Então, em algumas passagens da Bíblia, você vê o anjo aparecendo para alguém. Mas, naturalmente, eles são seres invisíveis. Isso é ponto pacífico, né? Fácil de entender. Então tá, vamos lá agora para os outros nomes para os anjos. A Escritura às vezes usa outros termos para anjos, como filhos de Deus em Jó, santos em Salmos, espíritos, sentinelas, tronos, soberanias, poderes e autoridades, e governos em Efésios, né? E aí existem 3 espécies de seres celestiais. Existem outros 3 tipos específicos de seres celestiais mencionados nas Escrituras. Tanto se pensarmos neles como tipos especiais de anjos, ou como seres celestiais distintos dos anjos, eles são de qualquer forma seres espirituais criados que servem a adorar a Deus. E por que a gente precisa conversar sobre isso? Porque tem muita coisa inventada, muita coisa que não está na Bíblia, muita coisa que é mostrada. E eu estava conversando com a minha mãe esses dias. Nós temos um intelecto muito catolicizado. A ideia católica está muito presa em nós. Você vê um homem de cabelo grande, é Jesus. Pronto. Alguém sabe que Jesus tinha cabelo grande? Ninguém sabe. Mas o catolicismo colocou na nossa cabeça. Um cara branco, barbudo, cabelo grande. Essa é a ideia. E os anjos a mesma coisa. Tem aqueles que são os peladinhos, que ficam lá em volta, eles são um querubim. Aí os outros, surgiu na internet um tempo atrás, uma galera fazendo, a inteligência artificial fazendo como seriam os anjos. E aí uns bichos esquisitos, com um monte de olho e tudo mais. O que a Bíblia mostra que mas existe uma classe do que eles são. Aquele outro anjo, que é um ser gigantesco, com a cabeça de cachorro, a cabeça de não sei quem, de não sei o que lá. A gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre cada um desses tipos de anjos, tá? Então vamos começar pelos querubins. Aos querubins foi dada a tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden. Vamos lá? Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E é dito que o próprio Deus está entronizado entre os querubins, ou que viaja com os querubins como sua carruagem. Está em Salmos e Ezequiel. Sobre a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, estavam 2 figuras douradas de querubins com suas asas estendidas acima da arca. E foi ali que Deus prometeu vir morar entre o seu povo. Está escrito assim em Êxodo 25. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ou seja, os querubins existem e eles têm basicamente essas funções. E aí, eu já começo explicando para vocês o seguinte: isso são coisas que a Bíblia nos diz. Pode existir mais? Com certeza existe mais. Mas o resto é especulativo. O que eles fazem no céu? Como é que eles são? Se a Bíblia não diz, a gente precisa calar. Onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde ela cala, a gente cala. A gente não cria, a gente cala. E a ideia é essa: os querubins existem, ponto. O que a Bíblia fala dos querubins são isso, basicamente isso, e só isso que ela fala sobre os querubins. Deus não quis mostrar para nós qual era a aparência deles, ou sei lá o que for, e está tudo bem. E está tudo bem. O segundo tipo de anjos são os serafins. Outro grupo de seres celestiais, os serafins, é mencionado somente em Isaías 6. Vamos lá. Isaías 6. Vamos do 2 ao 7, tá? Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Serafim, só tem isso na Bíblia, sobre serafim. Só tem isso, só tem isso. Morada. Onde eles continuamente adoram ao Senhor e dizem: Santo, Santo, Santo. É isso, né? Sobre os serafins é isso. E isso também é interessante de se dizer, porque provavelmente eles têm outras coisas a fazerem. Mas o que a Bíblia diz sobre os serafins é isso. E está tudo bem. De novo, está tudo bem, tá? E o terceiro tipo são os seres viventes. Que ninguém fala, né? Eu já ouvi querubim, serafim, mas seres viventes é difícil. Tanto Ezequiel como Apocalipse falam de outra espécie de seres celestiais, conhecidos por seres viventes ao redor do trono de Deus. Vamos abrir Apocalipse 4? Só para vocês terem uma ideia. 4, 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro,
claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Eles parecem fazer o mesmo que os serafins. Interessante, né? Eles parecem fazer o mesmo. E isso é engraçado, porque, como eu falei no começo, surgiu na internet há um tempo atrás algumas representações, e aí aparecia um ser todo cheio de olhos, e os olhos girando, e aquele tanto de asa, e as pessoas falando assim: não, imagina um anjo aparecendo. E calma, esses são seres viventes, é um tipo de anjo. Gabriel não é assim. O anjo que anunciou que Jesus Cristo viria a Maria não é esse tipo de anjo, com toda certeza. Isso assustaria ela. Em várias passagens onde os anjos aparecem, eles aparecem em forma basicamente de homem, mas um homem com um poder e uma presença diferente. A gente precisa entender isso também. A Bíblia também vai falar do anjo do Senhor no Antigo Testamento, e gravem bastante isso aqui que eu vou falar com vocês. Todas as vezes no Antigo Testamento que vocês verem a expressão anjo do Senhor, é o próprio Deus, não é um anjo, é o próprio Deus, tá? E aí agora nós vamos continuando aqui. Parecidos com um leão, um boi, um homem e uma águia, são os representantes mais poderosos das várias partes da totalidade da criação de Deus. Animais selvagens, animais domesticados, seres humanos e pássaros. Provavelmente, e aqui não é só especulação, mas provavelmente seja a representação dos seres criados de Deus. Talvez eles não tenham essa forma, mas como Apocalipse principalmente é um livro simbólico, esses anjos simbolizam a criação de Deus, tá? E adoram a Deus continuamente, né? E agora nós vamos para a posição e a ordem entre os anjos. Assim como existe uma hierarquia na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe hierarquia em tudo que Deus cria. A Bíblia fala que o homem é um pouco maior do que os anjos. Tá aí uma hierarquia. E assim, os anjos também têm hierarquias, tá? A Escritura indica que há uma hierarquia e ordem entre os anjos. O anjo Miguel é chamado arcanjo em Judas 9, título que indica governo ou autoridade sobre outros anjos. É chamado de um dos príncipes supremos em Daniel 10. Eu queria que vocês abrissem, é mó legal. Daniel 10, 13. E é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Cara, lê depois, é um trem muito difícil. A bênção ia chegar e foi impedida, e um anjo teve que lutar para que a bênção viesse. Eu não faço ideia de como é que explica isso. Miguel também parece ser um líder do exército angelical. Isso está em Apocalipse 12, está assim, ó. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Isso aqui parece indicar a queda de Satanás e seus anjos, né? O dragão. E Paulo diz que o Senhor retornará dos céus, dada a ordem com a voz do arcanjo. Se essa menção se refere a Miguel, o único arcanjo mencionado, ou se há outro arcanjo, a Escritura não nos diz. E aqui eu queria abrir um parêntese. Por quê? Porque o adventismo, ele vai dizer que Miguel é Jesus. Só que o problema está exatamente no último versículo que eu li. Paulo diz assim: dada a ordem com a voz do arcanjo. Não está falando que o arcanjo vai vir. Está falando que o arcanjo vai dar ordem para alguém vir. Então não faz sentido a Miguel ser Jesus. Além de outras coisas, principalmente a ideia de um ser criado. Eu queria que vocês abrissem Gênesis. Quer ver? Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou os céus. O céu, a atmosfera, o céu, o nosso céu, e o céu, os céus, né? Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. O que eu estou querendo dizer? Entendam isso. Deus, quando Ele vai criar, Ele começa a criar,
Os anjos não existem aqui. O céu não existe aqui. O céu dos céus não existe aqui. Deus criou em algum momento de Gênesis os anjos. A rebelião de Satanás aconteceu em algum momento em Gênesis, que não é descrito para nós. Mas os anjos foram criados aqui. Os anjos não são eternos. Eles não viveram para sempre com Deus, existiam para sempre com Deus. Não, Deus é eterno. Mais para frente a gente vai falar sobre adoração aos anjos. E é um dos motivos pelo qual nós não devemos adorar os anjos. Eles não são seres eternos. Deus criou a humanidade e Deus criou os anjos, tá? E aí tá, vamos responder algumas perguntas agora. A primeira dela é, as pessoas possuem um anjo da guarda pessoal? E isso aqui foi porque o pastor Elcio falou comigo. Cara, a gente estava conversando e falou assim, cara, uma das coisas que a igreja católica mais ensinou a gente foi a ideia do anjo da guarda, né? Todo mundo sabe. Vamos fingir que a gente não sabe, gente. Vamos fingir. Se eu começar a falar aqui, todo mundo vai começar a citar, vai ficar um trem bonito e feio ao mesmo tempo. Mas, enfim. Sobre a face das águas. Não, seria o Espírito Santo. Se movendo sobre a face das águas. É uma boa pergunta. Mas, enfim. Eu lembro. Eu lembro disso, gente. Quando eu era pequeno, eu ganhei um quadro da minha avó todo mundo tinha esse quadro. Era um anjo grandão assim, ó, e duas criancinhas passando num valezinho, mó bonito, e aí tinha atrás recitando, Santo Anjo do Senhor, e vamos parar por aqui. Você é rico. O meu era só, mas era top demais. E eu lembro que essa ideia ficou tão fixada na minha cabeça, que tem um filme da Xuxa sobre isso. O cachorro da Xuxa, que eu não lembro o nome. Não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Mas vamos para a Bíblia, né? É melhor cair de Xuxa e Santo Anjo do Senhor, é difícil. A Escritura menciona claramente que Deus envia os seus anjos para nos proteger. Vamos lá, Salmo 91. Porque aos seus anjos ele dará a ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos ele os segurará, para que vocês não tropecem em alguma pedra. E muito convenientemente, Satanás usa esse mesmo versículo para falar com Jesus no deserto. Né? Mas algumas pessoas vão além dessa ideia de proteção geral e pensam que Deus dá um anjo da guarda específico para cada indivíduo no mundo, ou ao menos para cada cristão. As palavras de Jesus a respeito dos pequeninos têm servido de apoio para essa ideia. Isso é Mateus 18:10. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Contudo, nosso Senhor pode estar dizendo que os anjos designados para a tarefa de proteger as criancinhas têm pronto acesso à presença de Deus. Ali não está falando de algo pessoal. Não parece dar a ideia de cada um ter um. Parece dar a ideia de que alguns anjos são designados para as crianças. Quantos anjos? Um para cada, a gente não sabe. Tá? Quando os discípulos em Atos 12:15 dizem que o anjo de Pedro deveria estar batendo a porta, isso não implica necessariamente na crença do anjo da guarda individual. Poderia ser que um anjo estivesse guardando ou tomando conta de Pedro naquela situação específica. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver aparições de anjos fazendo coisas. Um anjo que livrou Pedro, por exemplo, da prisão. A Bíblia não fala que era um anjo de Pedro. Não chama ele, o anjo designado a Pedro fez isso. Outro problema é que se cada um tem o seu anjo individual, a gente começaria a orar para esse anjo. Porque é ele que protege. E não Deus que envia um anjo para nos proteger. É difícil, é diferente, né? Parece não haver, entretanto, qualquer apoio convincente para a ideia de anjo da guarda individual no texto da Escritura. Mas cremos que os anjos, em geral, têm a tarefa de proteger o povo de Deus. Isso é ponto pacífico. Deus envia os seus anjos para nos proteger. Amém? Agora vamos falar sobre o poder dos anjos, tá? Aparentemente, os anjos têm poder muito grande. Eles são chamados anjos poderosos que obedecem a sua palavra, em Salmo 103. Governo, em Efésios, como eu falei, e poderes e autoridades, em Colossenses, né? Os anjos são aparentemente maiores em força e poder que os seres humanos rebeldes. Vamos lá, 2 Pedro. 2 Pedro fala bastante dessas coisas. Aqui, ó. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Ou seja, os anjos são mais fortes que a gente, né? Muito difícil de entender, não.
É muito difícil de entender, não. Não, vou falar sobre isso depois. Ao menos durante o tempo da sua existência terrena, a raça humana foi feita um pouco menor do que os anjos. Está em Hebreus, vamos lá? Hebreus 2:7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Tá? Embora o poder dos anjos seja grande, ele não é certamente infinito, mas é usado para batalhar contra os poderes demoníacos do mal que estão sob o controle de Satanás. É o que a gente viu em Daniel. Um anjo vindo em socorro a algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Tá? Não obstante, quando o Senhor retornar, seremos elevados à posição mais alta que a dos anjos. E agora eu respondo a sua pergunta, Aline. 1 Coríntios 6:3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Nós somos criados um pouco menor do que os anjos em força, em poder. Mas assim como quando Jesus vier, nós seremos maiores que os anjos a ponto de julgá-los. Significa que eles fizeram alguma coisa de errado? Não. Julgar significa estarmos em uma posição maior. Nós seremos alçados em uma posição que nós poderemos julgar os anjos, ser maior do que eles. Amém? Então vamos lá. Pena que Satanás já foi destruído, né? Aí não tem como. Atualmente a gente é um pouco menor do que os anjos. Tem sim. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas a ideia de ter vontade, eles são seres moralmente conscientes. Se eles não tivessem vontade, eles não teriam caído. Então existem os anjos caídos, logo eles têm vontade, eles podem escolher ficar ou cair. Foi o que aconteceu na guerra, né? Na grande guerra. O lugar dos anjos no propósito de Deus, vamos lá. Primeiro, os anjos mostram a grandeza do plano de Deus e de seu amor por nós. Os seres humanos e os anjos são as únicas criaturas morais e altamente inteligentes que Deus criou. Vocês repararam nisso? Os animais não são moralmente inteligentes. Não existe isso. Os seres humanos são e os anjos também são. Portanto, podemos entender muitas coisas a respeito do plano de Deus e de seu amor por nós quando nos comparamos com os anjos. A primeira distinção a ser observada é que nunca é mencionado que os anjos foram criados à imagem de Deus, ao passo que diversas vezes é dito que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Já que ser criado à imagem de Deus significa ser igual a Deus, parece justo concluir que somos mais parecidos com Deus que os anjos. E está aí a primeira coisa que a gente pode aprender com isso. Deus criou tanto o homem quanto o anjo moralmente inteligentes, mas só o homem é criado à imagem de Deus. Tem alguma coisa aí, né? Isso é apoiado pelo fato de que Deus algum dia nos dará autoridade sobre os anjos, né? O que a gente leu agora. Embora o ser humano tenha sido feito um pouco menor que os anjos, quando a nossa salvação se completar, seremos exaltados acima dos anjos e dominaremos sobre eles. De fato, mesmo agora os anjos já nos servem. E foi o que eu falei anteriormente. Deus envia os seus anjos para servir os seus. Mas eu vou embasar isso um pouco mais. Hebreus 1:14. Hebreus 1:14 fala assim: os anjos não são todos os espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A resposta aqui é sim, eles são. A capacidade do ser humano de gerar filhos iguais a si mesmo é outro elemento da nossa superioridade sobre os anjos, que certamente não podem gerar filhos. Vamos lá, para dar base para isso. Mateus 22. Mateus 22:30. Na ressurreição, as pessoas não se casarão, nem são dadas em casamentos, mas são como os anjos do céu. Então, os anjos do céu não casam, nem se dão em casamento, né? A existência dos anjos também demonstra a grandeza do amor de Deus por nós, porque os anjos pecaram e nunca foram salvos. Já pararam para pensar nisso? Pedro nos diz que, está em 2 Pedro 2:4, Deus não poupou anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Nós lemos isso no começo, né? Judas diz que, quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E lemos em Hebreus que, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Vocês estão entendendo?
Em poder, os anjos são maiores que nós. Mas Deus nos fez diferente, bem diferente dos anjos. Vemos, portanto, que Deus criou 2 grupos de criaturas morais e inteligentes. Entre os anjos, muitos pecaram, mas Deus decidiu não redimir nenhum deles. Foi perfeitamente justo Deus agir assim, e nenhum anjo pode jamais reclamar de ter sido tratado injustamente por Deus. Contudo, embora todo ser humano tenha pecado contra Deus e se apartado dele, Deus decidiu fazer muito mais que meramente satisfazer as demandas da sua justiça. Ele decidiu salvar alguns seres humanos pecadores. Isso daqui, eu tenho uma ilustração sobre isso que é muito, muito bacana, que é o seguinte: um pai tem 2 filhos. Esses 2 filhos, eles roubam, os 2 roubaram, foram pegos e presos, os 2. O pai chega na delegacia e paga a fiança de um deles. E aí nós vamos dizer assim: o pai está sendo injusto com o outro. A resposta é não, ele não está sendo. Com aquele que ele pagou a fiança, ele está sendo misericordioso. Com o outro, ele está sendo justo. De forma nenhuma, ele deixou a justiça dele, mas também não deixou a misericórdia dele. Aos anjos não existe a possibilidade de salvação. Não tem na Bíblia. Satanás, uma hora vai... Eu ouvi um cara... Gente, eu acho que é o Pablo Marçal, que ele é maluco. Ele é maluco. Ele falando que... Não, é Daniel Mastral? É um doido aí, que diz que ele é ex-satanista, mas se ele é ex-satanista e só fala do diabo, ele é satanista ainda, né? Eu acho. Mas enfim, ele estava no podcast, ele falou assim que ele sabia quem era o anticristo, mas que ele não podia falar para o anticristo ter possibilidade de se arrepender. Aí eu parei e falei assim, uai, não está batendo a conta. Então, se ele tem a possibilidade de se arrepender, você cancela o Apocalipse. E, sei lá o que a gente arruma na vida aí. E aí fica Deus e o diabo assim, e agora? Nós luta, nós não luta, nós fala, não faz. O cara frustrou os planos, né? Ô, gente, é cada imbecil nessa internet que, nossa, Jesus do céu. Contudo, embora todos os seres humanos tenham pecado contra Deus e se apartado dele, Deus decidiu fazer muito mais do que meramente satisfazer a demanda da sua justiça, porque seria justo ele mandar todo mundo para o lugar onde todo mundo queria, né? Essa é a ideia. Ele decidiu salvar alguns seres humanos pecadores. De fato, ele decidiu redimir uma grande multidão da raça pecaminosa que homem nenhum pode contar, e de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é um ato de amor e misericórdia incalculáveis, muito além de nossa compreensão. Tudo isso é favor imerecido, tudo isso é graça. O contraste notável com o destino dos anjos deixa clara a verdade para nós. A gente precisa ver isso. A gente precisa olhar para os anjos e entender, cara, uma galera desses anjos que foram criados moralmente como a gente, pecou e Deus não poupou nenhum. E aí para nós ele envia o Filho. Isso é muito maravilhoso, cara. É graça sobre graça. Em Romanos 9, ele vai falar sobre o vaso de honra e desonra. Ele vai falar isso, que Paulo tentando dar uma explicação sobre os desígnios de Deus, vai falar assim, e se? Para mostrar a maravilhosa graça de onde ele nos salvou, ele decidiu fazer com o vaso de desonra o que ele fez. E essa é a ideia, é a gente olhar para os anjos e falar assim, olha onde que a gente devia estar. E graças a Deus ele enviou o Filho dele. Segundo, os anjos são prova de que o mundo invisível é real. Exatamente como nos dias de Jesus, os saduceus diziam que não havia ressurreição, nem anjo, nem espírito. Vamos lá? Atos 23. Saduceu e fariseu é um trem difícil, viu? 8. Ainda bem que não existe hoje, né? Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus eram piores que os fariseus, né? Essa é a ideia. Muitas pessoas em nossos dias negam a realidade de qualquer coisa que não se possa ver. Mas o ensino bíblico sobre a existência dos anjos é a lembrança constante para nós de que há um mundo invisível que é muito real. Foi somente quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu para a realidade desse mundo invisível que o servo viu. Vamos ver o que ele viu? 2 Reis, que é bonito demais, gente. Demais. 2 Reis 6, 17. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Foi só quando Deus abriu os olhos dele. O salmista também mostra a consciência do mundo invisível quando encoraja os anjos, né? Salmo 148, 2. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais.
O autor de Hebreus nos lembra de que quando adoramos, vamos a Jerusalém celestial para nos reunir aos milhares de anjos em alegre reunião. Eu vou colocar aqui para você só anotar, tá? Só para você entender que você não adora sozinho, não. Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. É isso que Hebreus ele está falando sobre adoração, quando a gente adora. Somos nós, uma multidão de anjos. Bonito demais. A quem não vemos, mas cuja presença nos encherá de temor e alegria. O mundo incrédulo pode desprezar o tema dos anjos, considerando-os mera superstição. Mas a Escritura oferece essas afirmações como a percepção da realidade tal qual ela é. Uma coisa que já ficou muito nítido para mim é que esse mundo aqui é mais falso do que o mundo espiritual. O mundo espiritual é o verdadeiro mundo. É ali que as coisas acontecem. É por causa dele, é graças a ele que uma coisa vai para frente ou não vai. Então quem comanda o mundo espiritual não é ninguém. É o mundo espiritual que nos comanda. Se o seu espiritual está ruim, está tudo ruim. Se o seu espiritual está bom, está tudo indo bem. Então a gente devia parar de olhar para as situações aqui e começar a olhar para como está o espiritual. Como está o mundo espiritual, como estão as coisas perante a Deus. É por isso que as Escrituras vão falar para que nós nos voltemos ao Senhor, não importa a situação. Porque o que pode resolver não é o que a gente consegue fazer aqui. É o que está acontecendo. E a gente não está vendo. Terceiro, os anjos são um exemplo para nós. Tanto na obediência quanto na adoração, os anjos proporcionam exemplos úteis para que os imitemos. Jesus nos ensina a orar, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Está fácil. No céu, a vontade de Deus é feita pelos anjos imediatamente, com alegria e sem qualquer questionamento. Devemos orar todos os dias para que a nossa obediência e a obediência dos outros seja igual à dos anjos no céu. O prazer deles é ser servos humildes de Deus, cada um realizando a tarefa grande ou pequena que lhe foi designada com fidelidade e alegria. Nosso desejo e oração devem ser para que nós e todos os demais na terra façamos o mesmo. Jesus começa a oração assim: seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como é lá. Não é como pode ser lá, ou como de vez em quando acontece lá. A vontade de Deus é satisfeita no céu. Os anjos satisfazem a vontade de Deus o tempo todo, com alegria, com louvor. É um ensinamento para nós. Como nós devemos adorar, como nós devemos nos dedicar. Às vezes as coisas daqui chamam muito a nossa atenção. Só que aqui não é o mundo real. Já viu quando você está no mundo da lua e alguém fala assim: aqui é mundo real? Não é não, gente. Aqui é pouco demais. Tem coisa acontecendo. E essas coisas que estão acontecendo vão acontecer para o resto da eternidade. É muito importante. Então olhar para os anjos parece bobeira. Não, peraí, não, nós vamos falar sobre Jesus, sobre salvação. O que os anjos têm a ver? Tudo. Eles são um exemplo para nós. Como que eu adoro o Senhor? Olha para os anjos, como eles adoram. De prontidão. Qualquer tarefa eles cumprem com alegria. E de novo, eu falei para vocês, são seres morais. São seres que alguns decidiram cair, decidiram não viver lá. Então os que estão lá decidiram ficar. É natural entender isso. Porque às vezes a gente gosta de diminuir as coisas. Jesus fala para ser igual a ele. Mas ele é Deus, né? Não tem como. Os anjos adoram a Deus. Mas os anjos também não trabalham, não faz nada. Então, ficou fácil. Não é assim, cara. Não é assim. Os anjos entenderam coisas que a gente não entendeu ainda. Isso é verdade. Os anjos também servem como exemplo para nós na sua adoração a Deus. Os serafins perante o trono de Deus veem Deus em sua santidade e continuam a clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. João vê ao redor do trono de Deus um grande exército angelical. Está escrito assim, está em Apocalipse 5. Vamos lá, vamos abrir, que é bonito também. Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então é diferente, né? E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os anjos escutam Rodolfo Abrantes.
Como os anjos encontram a sua mais alta alegria em louvar a Deus continuamente, não deveríamos também nos deleitar cada dia no cântico de louvor a Deus, considerando esse o maior ato e o mais digno uso de nosso tempo e da nossa maior alegria? Eles fazem isso. Eles fazem isso. Em quarto lugar, os anjos executam alguns dos planos de Deus. A Escritura vê os anjos como servos de Deus que executam alguns dos seus planos na terra. Eles trazem as mensagens de Deus às pessoas, eles executam alguns dos juízos, trazendo pragas sobre Israel, está em 2 Samuel, tá? Ferindo os líderes dos exércitos, 2 Crônicas, trazendo a morte ao rei Herodes, porque ele não dera glória a Deus, está em Atos, foram os anjos que trouxeram. E derramando as taças da ira de Deus sobre a terra, está em Apocalipse 16. É a banda, né? Quando Cristo retornar, os anjos virão com ele como um grande exército acompanhado do seu rei e senhor. Eles são cabulosos. Os anjos também patrulham a terra como representantes de Deus. Isso aqui vamos abrir, né? Zacarias. Se vocês acharem na Bíblia, vai ser top. Zacarias 10 e 11. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Em Jó, quando Satanás vai ao encontro de Deus, ele vem junto com os seres celestiais, de rodear a terra, junto. Satanás está rodeando a terra, e os anjos também, rodeando a terra. Oh, loucura, né? Loucura. E guerreiam contra as forças demoníacas. Aquela de Daniel foi uma prova disso, né? João, em sua visão, viu um anjo descendo do céu, e ele registra que o anjo prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Está em Apocalipse 20. Quando Cristo retornar, um arcanjo proclamará a sua vinda. E foi o que a gente viu sobre Miguel, né? Em quinto, os anjos glorificam a Deus diretamente. Parece que eu estou me repetindo, né? Mas não estou não. Os anjos também servem em outra função. Eles ministram diretamente a Deus ao glorificá-lo. Assim, em adição aos seres humanos, há outras criaturas morais e inteligentes que glorificam a Deus no universo. Presta bastante atenção nisso aqui agora. Os anjos glorificam a Deus pelo que Ele é em si mesmo, por sua excelência. Está escrito assim em Salmo 103. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Os serafins continuamente louvam a Deus por sua santidade, assim como fazem os 4 seres viventes. Os anjos também glorificam a Deus por seu grande plano de salvação, à medida que o veem revelado. Quando Cristo nasceu em Belém, uma multidão de anjos louvou a Deus. Vamos lá, Lucas 2. Isso daqui passa mó despercebido quando você está lendo. Mó despercebido. Lucas 2,14. Vamos do 13, né? De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Indicando que os anjos se regozijam, se alegram cada vez que alguém se volta aos seus pecados e confia em Cristo como seu Salvador. Eles fazem isso também. Vamos lá, Lucas ainda, agora 15, 10. E digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eles veem a obra de Deus acontecendo e glorificam a Deus por isso. Às vezes, quando a gente pensa nos anjos, a gente pensa que Deus está ordenando. Me louva, beija o anel, me glorifica aí. Não, eles entendem um negócio que a gente não está entendendo. Assim como a gente se alegra quando alguém vem aqui e se arrepende, eles se alegram. A Bíblia não fala assim, Deus manda eles se alegrarem, eles se alegram. Eles sabem o que está acontecendo, eles têm ciência do que está acontecendo. E eles se alegram com isso. Nós não estamos aqui sozinhos. Não estamos. Quando Paulo proclama o evangelho de forma que pessoas de diversas origens raciais, judeus e gregos, sejam trazidos à igreja, ele vê o plano sábio de Deus para a igreja como demonstração diante dos anjos. Está em Efésios 3, vamos lá, Efésios 3:10. A intenção dessa graça de agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Paulo entende que o que ele está fazendo é conhecido, não só pelo povo, mas pelos anjos.
Pedro nos diz que os anjos anseiam observar, 1 Pedro, as glórias do plano de salvação, enquanto ele se realiza na vida dos crentes individuais cada dia. Além disso, o fato de que na adoração da igreja as mulheres devem ter sobre a cabeça um sinal de autoridade, pelo fato de elas serem mulheres e por causa dos anjos. Vamos lá, é um texto difícil, mas olha para você ver que passa batido. A gente fica na discussão de pregadora, de pastora, mas olha o que está escrito lá, 1 Coríntios 11, 10. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Por causa dos anjos também. Por quê? Eu realmente não faço ideia. A Bíblia não tem a nos dizer nada sobre isso. Mas isso indica que os anjos testemunham a vida dos cristãos e glorificam a Deus por nossa adoração e obediência. Agora que eu falei sobre como os anjos agem perante a nós, eu queria falar sobre como nós devemos agir diante dos anjos, tá? Primeiro, devemos estar concisos dos anjos na vida diária, ou seja, conscientes de que eles estão na nossa vida diária. A Escritura deixa claro que Deus quer que estejamos conscientes da existência de anjos e da natureza da sua atividade. Não devemos, portanto, supor que seu ensino a respeito dos anjos não diga a respeito à nossa vida hoje. Ao contrário, há diversas formas pelas quais nossa vida cristã será enriquecida por termos consciência da existência e ministério dos anjos no mundo, mesmo nos dias presentes. Quando comparecemos diante de Deus em adoração, não nos juntamos simplesmente à grande companhia dos crentes que morreram e estão na presença de Deus nos céus, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, mas também à grande multidão de anjos, Hebreus 12, milhares de anjos em alegre reunião. Embora não vejamos nem ouçamos normalmente nada como evidência da sua adoração celestial, certamente enriquece nosso senso de reverência e alegria na presença de Deus. Apreciamos o fato de que os anjos se juntam a nós na adoração a Deus. Eles estão aqui, agora. Quando a gente começar o culto e estiver orando, eles estarão orando conosco. Quando a gente está cantando, eles estão cantando conosco. Quando nós estamos ouvindo a pregação, eles estão glorificando a Deus pelas vidas salvas. O culto não é só aqui na terra. Não é só aqui na terra. Além disso, devemos estar conscientes de que os anjos observam nossa obediência ou desobediência a Deus durante o dia. Mesmo se pensarmos que nossos pecados são cometidos em segredo e não traz tristeza a ninguém, exceto obviamente a Deus, devemos ser alertados pelo pensamento de que talvez centenas de anjos testemunhem nossa desobediência e se entristeçam. Por outro lado, quando estamos desencorajados e pensamos que a nossa obediência fiel a Deus não é testemunhada por ninguém e não oferece encorajamento a ninguém, podemos ser confortados pela percepção de que talvez centenas de anjos testemunhem a nossa luta solitária. Diariamente, anelando prescrutar, é isso que está na Bíblia, o caminho da grande salvação de Cristo, que encontra expressão em nossa vida. Os anjos nos observam, tanto nas nossas tristezas, quanto nas nossas alegrias. É aquela galera que está torcendo. Alguém já viu o show de Truman? Então, eu vou explicar o show de Truman rapidinho. O show de Truman é um filme de um cara que ele vive a vida dele normal, só que ele começa a ver algumas coisas estranhas e no final você descobre que ele está vivendo em um seriado de TV. E ele não sabe disso. O filme é muito bom, é com o Jim Carrey, maravilhoso. E aí é isso, é essa história desse homem que cresceu sendo observado pelas pessoas. Tenham isso em mente. Tentando tornar a realidade da observação angelical de nosso serviço a Deus ainda mais vívida, o autor de Hebreus sugere que os anjos podem algumas vezes tomar forma humana, aparentemente para fazer visita de inspeção. Isso aqui é muito Auto da Compadecida, velho. Algo parecido com um crítico de restaurante enviado por um jornal que se disfarça e visita um novo restaurante. Vamos ler? Hebreus 13, é mó legal, velho. Na hora que eu leio, eu já começo a ouvir. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Autoexplicativo, né? Isso deve nos tornar mais desejosos de ministrar as necessidades de pessoas a quem não conhecemos, pois nos maravilharia se algum dia, ao encontrarmos no céu, encontrássemos o anjo a quem ajudamos quando apareceu temporariamente como ser humano em miséria aqui na terra. Né?
Eu sei que a gente não precisa de incentivo para ajudar os outros, cara. Não devia precisar. Mas a Bíblia dá. Assim como a gente não precisa de incentivo nenhum, de galardão, para querer estar junto a Cristo. Mas Ele dá. Ele dá. Quando somos repentinamente libertos de um perigo ou miséria, devemos suspeitar de que anjos enviados por Deus nos ajudam. E devemos ser agradecidos por isso. Um anjo fechou a boca dos leões, de modo que eles não causaram nenhum dano a Daniel. Um anjo ministrou a Jesus no deserto em tempo de grande fraqueza, imediatamente após o término das suas tentações, né? Veio as coisas para comer lá. Um anjo livrou os apóstolos da prisão, e mais tarde um anjo libertou Pedro da prisão. A Escritura não promete que a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles segurarão, para que vocês não tropecem em pedra alguma? Portanto, não devemos agradecer a Deus por enviar anjos para nos proteger de tais circunstâncias? Parece ser responder positivamente essa pergunta. Porque a ideia é, Deus envia seus anjos. Nós vamos adorar os anjos? Quem envia é Deus. Segundo, os cuidados com respeito ao nosso relacionamento com os anjos. Nossa, eu escrevi um trem nada a ver aqui, velho. Precavenham-se para não receber... é a letra A, é porque isso aqui atrapalhou tudo. Precavenham-se para não receber doutrina falsa dos anjos. Agora nós vamos por par devagarinho. Vai estar acabando, tá? A Bíblia nos adverte contra recebermos doutrina falsa de supostos anjos. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo faz essa advertência porque sabe que há possibilidade de engano. Ele diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. De modo semelhante, o profeta mentiroso que enganou o homem de Deus em 1 Reis, e essa história é triste, é demais, vocês não têm noção. 1 Reis 13, pode escrever e ler lá, é a história mais triste que existe. Ele disse, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para que a sua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o texto da Escritura imediatamente acrescenta no mesmo versículo, mas ele estava mentindo. Eu vou parar por aqui, mas eu vou explicar essa história. O rei estava pecando, sem dó nem piedade, como sempre, né? E aí Deus manda um homem ir lá e falar com o rei que está tudo errado, tudo errado. Acontece um monte de coisa lá, um monte de maravilha lá, e o homem de Deus, a Bíblia chama ele de homem do Senhor. O homem do Senhor volta para casa. E voltando para casa, aparece um profeta, fica sabendo que ele está voltando para casa, vai até o encontro dele e fala assim, volta lá, vamos lá em casa, você comeu um trem com nós, bom demais. Só que aí o homem do Senhor falou assim, Deus falou comigo, para na ida eu não comer nada e não parar na casa de ninguém. E na volta eu fazer o mesmo, não parar, não comer na casa de ninguém, não parar, não dar a volta nem nada. Esse cara vira e fala assim, eu também sou profeta, senhor. E o anjo falou comigo para você ir lá comer. E o cara foi. Só que a Bíblia já adverte que esse profeta estava mentindo. Então, provavelmente um anjo falso, mentiroso, enviado de Satanás, mentiu. Quando esse homem está na casa e come, Deus usa esse profeta do inferno para falar com ele que ele desobedeceu a Deus e que ele não voltaria para casa. Quando ele está indo embora, um leão ataca ele, mata ele e não mata o cavalo. E fica o leão e o cavalo do lado do corpo, parado esperando. Chega a galera, vê que ele está morto, e esse profeta, que é estranhíssimo, parece que uma hora ele é do bem, ele é do mal, mas ele é do demônio, ele vai e sepulta esse homem de Deus. É o homem do Senhor, é o nome do cara. E assim, é triste, é triste. Ele foi enganado por um falso profeta e provavelmente por um anjo maligno. É triste. Vamos orar? Eu não consegui terminar como eu sabia que eu não ia conseguir terminar. Eu gastei mais tempo do que eu podia. Mas eu queria que, de tudo, vocês lembrassem que nós estamos adorando a Deus e que os seres celestiais também estão. Nós não estamos sozinhos, tá? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos reconhecer a sua graça, o quão maravilhoso o Senhor é. Que nós possamos nesse culto adorar o Senhor juntamente com os anjos, Deus. Que nós possamos glorificar o Senhor pelo que o Senhor é, assim como os anjos o fazem. Que nós possamos aprender com os anjos como adorar o Senhor, como engrandecer o seu nome. Deixando para trás tudo aquilo que nos impede, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Eu te peço, Deus, toma conta dos nossos corações e das nossas mentes. E que sejamos como os anjos em adoração e em obediência. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.